Então, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui para ter nossa terceira live sobre luto. E hoje é uma noite muito especial que a gente recebe a professora Érica Vidal, e eu botei Vidal Rotondano. Érica é uma querida colega e amiga que eu conheci durante o meu mestrado em educação na Universidade do Amazonas. Ela já estava saindo e eu estava entrando, e a gente fez uma disciplina juntas, foi quando a gente se conheceu, né? Eu tenho por Érica um carinho muito grande e uma admiração. Eu acho ela uma pessoa muito vibrante, uma pessoa muito afetuosa, né? Ela é uma profissional muito séria, muito comprometida, ela é psicóloga, e ela também tem formação em serviço social, né? Ela atualmente é professora da Universidade Estadual do Amazonas, e tudo mais que ela for falar, ela pode se apresentar melhor, tá, Érica? Érica, seja muito bem-vinda nessa noite, né? Eu, em meu nome, e no nome do curso de Psicologia e da Universidade Federal de Roraima, nos sentimos honrados em te receber hoje aqui, e você tem agora a palavra. Ô, Socorro, que apresentação bonita, que apresentação carinhosa, já me senti, assim, super acolhida. E deixa eu perguntar para vocês já estão vendo o slide na tela? Sim, já. Já apareceu, né? Estão me vendo também no momento, né? Sim. Certo, em determinado momento eu vou desabilitar a minha câmera e vai ficar apenas os slides, para não ficar competindo aqui as imagens, tá, pessoal? Então, depois dessa apresentação super carinhosa e calorosa da Socorro, falar um pouquinho de mim, né, da minha trajetória. Quem já estava aí no momento inicial, antes de nós formalmente iniciarmos, deve ter ouvido, né, que nós nos conhecemos aí há um longo tempo, né, uma jornada no mestrado. Eu estava entrando no curso de psicologia e fazendo mestrado ali ao mesmo tempo, quando conheci a Socorro. Na época ela morava em Manaus, trabalhava aqui na cidade, e dizer assim, da satisfação que é reencontrá-la nesse momento, para a gente discutir, conversar um pouco sobre essa temática do luto, que às vezes é tão silenciada, é tão negada, e falar da satisfação que é estar aqui nessa oportunidade, reunindo tanto alunos de Roraima, de Manaus, talvez até de outros lugares do país. Não sei se tem gente aí de outro estado no momento assistindo esse nosso encontro, esse nosso bate-papo, profissionais também da área de psicologia. Então, aqui, na verdade, eu tenho uma missão que é um tanto quanto delicada, difícil, né? Porque nós estamos reunindo pessoas de diferentes áreas de estudo, áreas profissionais. Temos estudantes de Roraima, de psicologia, temos colegas aqui de Manaus, profissionais também psi, mas temos estudantes, alunos meus da Universidade do Estado do Amazonas, que são do curso de licenciatura em pedagogia, e também, olha só que bacana, eu já vi aqui na telinha alunos também da minha turma do curso de matemática, onde eu ministro psicologia da educação. Então, assim, é um público bem diversificado. Pessoal, para a gente começar, quem me conhece, quem já foi meu aluno, conhece um pouquinho da minha trajetória, sabe que eu tenho uma ligação muito forte não só com a psicologia, com os trabalhos de cunho social, mas também com a arte, seja na literatura, seja na dança, seja na música. É uma ligação que me acompanha aí nessa jornada. Então, eu escolhi essa tirinha aqui do Armandinho
falando um trechinho ali bem conhecido do Eduardo Galeano, onde ele diz o seguinte: os cientistas dizem que somos feitos de átomos, mas um passarinho me diz que somos feitos de histórias. Então, esse é o momento da apresentação. Vou contar um pouquinho para vocês da minha história. E, ao longo desse nosso bate-papo, vão surgir aí outras coisas sobre mim, né? Porque quando a gente fala de luto, a gente não está falando só do outro ou da família do outro que enluta, mas a todo momento as perdas, incluindo o luto, elas atravessam também a nossa história, atravessam a nossa trajetória e a gente jamais pode esquecer disso. Então, em termos profissionais, como a Socorro já disse, eu sou também assistente social, é a minha primeira formação, não exerço mais a profissão, e sou psicóloga, mestre em educação, doutora em saúde coletiva pela estadual do Rio de Janeiro, onde eu trabalhei no doutorado, que terminei bem recentemente, 2019, questões de gênero, de sexualidade vinculadas à educação. Paralelo à carreira universitária, aqui em Manaus, no momento, eu sou professora concursada da Estadual do Amazonas, eu também exerço uma atividade clínica no consultório, no momento atendendo mais pacientes individuais, mas tenho também aí uma trajetória na área de família, já atuei em muitas universidades particulares aqui de Manaus, em cursos especificamente de psicologia, e num deles, inclusive, da Faculdade Marta Falcão, há alguns anos atrás, eu tive até, inclusive, a experiência de criar um atendimento em família na clínica escola da universidade. E, ao longo aí desse nosso bate-papo, vocês vão conseguir identificar como é que eu fui chegando nessa área de interesse, que é a questão do luto. Aí, deixa eu perguntar para vocês, estão me ouvindo bem? Sim, professora. Ai, que ótimo, que ótimo. Sim, professora. Bacana pelo retorno, gente. E, nesse momento, estou apresentando aí nos slides, né, falando desse vínculo que eu tenho com a questão da arte, com a questão desse lado, né, mais estético e não menos importante da nossa existência. Coloco aqui para vocês uma frase para a gente pensar, e que é do Guimarães Rosa. Eu optei por começar com ela. E aí eu vou ler essa frase e vou pedir para vocês prestarem muita atenção no que o Guimarães Rosa está nos dizendo. Olha só que coisa bonita. O correr da vida, e da vida, né, gente, de todos nós, embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta, daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Né? Então, quando eu escolhi essa frase para a gente começar essa nossa conversa sobre luto na família, eu penso no quanto ela é rica e consegue dar conta, até de certa forma, do que é a nossa trajetória aqui nesse mundo, do que é a nossa existência, que não é uma existência linear. Eu estou lembrando até dos meus alunos que estão aqui, alguns deles do curso de matemática, onde a gente conversou um pouquinho esse período letivo na UEA sobre o desenvolvimento, o ciclo vital da pessoa humana. E a gente conversava muitas vezes sobre o quanto a nossa vida é uma caixinha de surpresas, que ela não é uma reta ali a todo momento, uma estrada plana, mas ao mesmo tempo em que nós temos ganhos, nós também temos perdas.
Pode reparar, pode olhar para a sua vida. Um dia ele tem 24 horas. E ao longo do dia de hoje, por exemplo, que está aí fresquinho na nossa memória, no dia de ontem, quantas vezes a gente não vivenciou situações boas, alegres? É como se naquele momento a vida adoçasse, né, o nosso paladar. Mas aí só nesse período também das últimas 24 horas, nós não tivemos só, né, esse doce da vida, esse leve, esse alegre, nós também tivemos aborrecimentos. Ainda há pouco a Socorro caiu, né, aqui da sala de reunião, eu caí também. São as surpresas da vida, que traz coisas boas, mas que também traz o fel. E eu estou lembrando agora de uma psicóloga que eu vou citar muito aqui hoje no nosso encontro, a Gláucia Tavares, e que ela fala assim, a todo momento, né? Dor, preocupação, saudade são sinais vitais. Se a gente está vivo, a gente está sujeito a essa dor, a esse aborrecimento e a sentimentos como, por exemplo, a saudade. E a todo momento também a vida ela traz para a gente desafios, ela coloca provas e exige de nós que a gente se reorganize e dê conta de atender as demandas que ela nos coloca, né? E aí, dessa experiência, nem sempre tão agradável, porque falava pouco, tem mel, tem fel, a gente vai aprendendo, a gente vai tirando lições das nossas quedas, das situações que são vivenciadas por nós no dia a dia. E aí chamar a atenção, inclusive, gente, para um aspecto que eu tenho refletido muito, principalmente nesse momento de pandemia, onde a gente se depara com muitas perdas. Perda, inclusive, da nossa pretensa segurança, da nossa pretensa estabilidade, porque a pandemia vem e ela bagunça tudo. E ela joga na nossa cara o que essa vida ela realmente é, o esquento e o frio, o aperta e o afrouxa, o sossega e o desassossega, o doce e o fel. Numa cultura, inclusive, que valoriza o quê? A todo momento? O ganho. A gente falava há pouco, eu e a Socorro aí nos bastidores, antes de começar mais formalmente o bate-papo, do quanto a nossa vida, ela, às vezes, é corrida. E nessa corrida do dia a dia, parece que a gente está sempre tentando alcançar alguma coisa, uma meta, um objetivo, cumprir uma tarefa, ganhar. Né? A gente quer o pódio, mas a vida ela não é feita só do pódio do vencedor. A todo momento a gente perde alguma coisa, até quando a gente ganha. Né? Muitas vezes o ganhar, ele implica em alguma perda. E pensando aqui, inclusive, nessa dinâmica da vida familiar, em que o ganho envolve quase sempre uma perda, penso aqui, por exemplo, num casal que está tendo o seu primeiro filho. A partir do momento que essa criança nasce, eles ganham a criança, ganham o papel de pai, mãe, mas perdem também, né, muita coisa aí nesse jogo da vida. Perdem, por exemplo, o lugar de pais solteiros que não têm compromisso, por exemplo, com a criação de uma criança. Quando você ganha um emprego, às vezes um emprego muito sonhado, muito almejado, esse ganho ele também envolve perdas. Poxa, não vou poder dormir até mais tarde, por exemplo, né? Não vou poder, no meio do dia, assistir aquele filme na TV a cabo. Por quê? Porque agora eu tenho que dar conta das demandas no meu trabalho. Então, se a gente olhar bem para essa vida, até mesmo os maiores ganhos, aqueles que nos deixam extremamente felizes, eles envolvem alguma perda. E já que a gente está falando de perda, queria saber se vocês aí já ouviram falar do José. Né? E quando a gente pensa no cancioneiro nacional,
o José é uma personagem aí extremamente famosa. E não sei se vocês já repararam, na letra, né, do José, no poema, né, sobre o José, no quanto que o José, nesse momento, ele perdeu muitas coisas. Olha só, tá sem mulher, tá sem carinho, tá sem discurso, já não pode um monte de coisa, já não tem o riso, até o bonde, né, não veio, ele perdeu. E quantas vezes na nossa vida, em algum momento, a gente não sente um pouco como José, essa sensação de faltar ao chão, essa sensação de mudança abrupta que deixa a gente meio perdido, meio atordoado. E aí é interessante, né? Porque, principalmente aqui, quem trabalha com seres humanos, com pessoas humanas, e quem também costuma olhar para si, como às vezes essas mudanças, elas nos incomodam. Eu estava lembrando outro dia daquela música da nossa infância, pelo menos da minha infância, e acho que da Socorro também. Aqui tem muita gente jovem, eu não sei se conheceu, né, essa música. Um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais. Essa mudança também incomoda, tanto quanto o elefante, né? E todas essas perdas e esses ganhos causam mudanças que exigem reorganizações. Eu estou pensando agora na questão do casamento. Nem sempre é muito fácil casar. Nos primeiros anos, inclusive, lá na minha casa não era desse jeito. Mas a minha família fazia assim. Não, mas lá a gente dobrava a fronha dessa forma. Não, mas na minha a gente passava o pão passava a manteiga desse jeito no pão, né? E aí essa adaptação às mudanças, mesmo nos ganhos, ela não deixa, né, de ser difícil. E aí olha o que eu falava há pouco, né? A gente está vivo e sinal de vida, sinal vital também é a saudade, também é a dor, não é só a alegria. São emoções que fazem parte da nossa vida, que estão ali imbricadas na nossa jornada aqui nessa terra, e ainda mais quando nós falamos de perda, né? E ora, gente, se dói uma perda, o grande sinal é de que foi bom, né? Então, se tem a saudade, a gente tem a saudade porque aquilo foi bacana de viver. Estou lembrando agora de uma música do Gonzaguinha, que ele diz assim: viveu valer, amar valeu. Então, a dor e a saudade, elas são sinais, inclusive vitais, de algo que foi bom na nossa história, na nossa vida. Agora aí, entre os diversos tipos de perda que a gente tem ao longo da vida, olha só, aparece a morte no meio do caminho. É uma certeza, e é uma certeza extremamente misteriosa, aquela aura, né, de mistério que envolve a morte. Ela é temida, ela é inevitável, e para vivenciá-la, basta a gente nascer, né? Eu estava assistindo outro dia uma fala da Gláucia Tavares, e ela colocava assim, né? O sinônimo, o antônimo da vida não é a morte, né? Na verdade, morrer ao contrário de nascer. Para a gente morrer, basta a gente nascer, a gente está vivo. E aí eu lembro da história de uma garotinha, tem um pessoal da pedagogia aqui, né? E eu lembro da história de uma garotinha que ela chega e pergunta para a mãe: mamãe, a senhora vai morrer um dia? E a mãe diz assim: vou. Mas por que, mamãe, que a senhora vai morrer? Por que a senhora precisa morrer? E aí ela diz assim, né? Porque eu nasci
E aí, nesse momento, eu lembro, inclusive, da minha mãe, né, muito pequenininha, ela dizendo assim, ninguém nasceu para virar semente, né? Todo mundo um dia se vai. E aí, nesse momento, eu me recordo de uma obra, né, bem interessante do Philippe Arrier, que ele fala da história da morte no Ocidente. E que ele coloca para a gente que, principalmente ali, a partir do século XX, a partir do século XXI, a medicina, a ciência, entram numa corrida muito grande para o quê? Para domar a morte, para controlar a morte, controlar o adoecimento, para evitar, para prolongar a vida. E aí, a partir desse momento, a medicina, ela meio que como começa a encarar a morte como uma inimiga. A inimiga que a gente precisa vencer, de qualquer forma. E o Felipe, quando ele fala, né, dessa tentativa da medicina de vencer a morte, principalmente a partir dos séculos 20 e 21, ele contrapõe esse momento a um outro anterior, onde ele fala, inclusive, da boa morte, em que as pessoas falavam mais sobre o processo de morrer, morriam em casa, entre seus entes queridos, e que meio que a morte no hospital, ela nos distancia, nos anestesia, ela também reforça essa impressão de que a morte, ela está muito longe, de que não é com a gente. Pode observar, inclusive, a fala, às vezes nossa, a fala das pessoas que nos rondam, né? A fala entrega muito sobre nós, sobre como a cultura em que a gente vive concebe a morte, porque a gente está falando aqui, inclusive, de uma ideia de morte que vai mudando socialmente, historicamente, né? Então, a gente fala assim, se um dia eu morrer, né? Não é quando eu morrer. Se um dia, porventura, por acaso, acontecer de eu morrer, né? E, na verdade, a gente está vendo aqui, e eu estou lembrando do Guimarães Rosa, né? A vida aperta, afrouxa e tudo um dia tem um fim. Até esse nosso bate-papo aqui, em determinado momento, ele vai ter um fim, né? Uma finalização. E aí, quem é da psicologia, que está aqui hoje com a gente, deve saber disso, né? Aquilo que a gente esconde, aquilo que a gente guarda em segredo, aquilo que a gente vai aprendendo a sussurrar, aquilo que a gente prefere esquecer, vai se tornando maldito. Tanto maldito, né, no sentido de trazer maldição para a nossa vida, como também a gente aprende a desdizer, a não falar sobre isso. Algo que é tão próximo desse processo de viver e que, como eu falava há pouco, é uma das poucas certezas que a gente tem ao nascer, é a de que vai morrer um dia. E aí eu estou pensando aqui nesse contexto da pandemia. O quanto esse contexto, ele nos desafia, porque ele traz novas exigências na forma como, por exemplo, a gente se despede dos nossos entes queridos na nossa cultura, e traz também coisas novas no sentido de que talvez, né, isso é algo para a gente pensar, talvez até conversar, né, no final da minha exposição. Eu tenho visto um movimento muito grande de lives, de reuniões virtuais, de postagens, de encontros virtuais mesmo, falando sobre a questão do luto e da morte. Parece que a pandemia, né, ela vem jogar na nossa cara essa verdade que a gente tenta esconder, que a gente tenta sufocar, mas que é uma verdade, né? A finitude. E nos obriga a falar mais sobre o luto, sobre a morte, a pensar sobre isso. E quando a pandemia, né, da Covid-19 bate a nossa porta, inicialmente, qual era a nossa grande ilusão?
ela vai, né, atingir apenas os mais idosos. E aí, quando a gente pensa na sucessão da vida, desde lá muito pequenininho eu ouvia isso nas aulas de ciência, né? O ser humano, ele nasce, cresce, reproduz, e aí ele morre quando ele está velhinho, né? Então, estou lembrando até aqui de falas de alguns líderes políticos, né? Tá idoso, vai morrer mesmo em algum momento, né? Só que a pandemia, novamente, ela nos dá uma rasteira, né? E a gente vê entre as vítimas crianças, adolescentes, jovens, e mais uma verdade, ela é esfregada na nossa cara, que não tem nenhum documento passado, atestado em cartório, de que a nossa vida ela vai obedecer essa sequência certinha de nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Não, a qualquer momento, tudo pode acontecer. Né? E como a gente está falando de luto inclusive no contexto da família, imagina, né, uma família que nesse momento de pandemia, várias pessoas se contaminaram, inclusive idosos. E nessa família houve uma perda, houve uma morte de uma pessoa que ninguém esperava, de um jovem, de uma criança. Como é que essa família vai se portar diante dessa perda? Como é que essa dor ela vai ser pensada e acolhida, por exemplo, por profissionais de saúde? Como é que vai ficar o sistema de crenças dessa família que acreditava nessa ordem natural que, na verdade, não existe? A nossa vida ela é, né, um grande caos. A gente vai usando de mecanismos como a negação, a superorganização para tentar fugir dessa verdade, mas ela está aí, né? Não tem uma ordem que seja garantida, né? 100% de chance, pode confiar. E aí, agora citando Fernando Mendes, né? Música de muito sucesso, tema de filme, né? Lisbela e o Prisioneiro, Caetano gravou, inclusive. Quantas vezes nós não cantamos, né? Aí na nossa vidinha diária agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer, você só me ensinou a te querer. E te querendo, eu vou tentando te encontrar. E aí, pensando nessa sociedade que o Felipe Arrier, né, traz para a gente, que começa, né, a se erguer ali no século XX, XXI, dessa medicina que toma a morte como inimiga, quais são os espaços no dia a dia em que a gente tem para falar dela? Para reconhecer, né, que ela existe, que ela vai chegar um dia. E estou pensando agora na Maria Júlia Kovacs. Não sei se alguém aqui já ouviu falar da Maria Júlia Kovacs. Ela tem um trabalho muito interessante na USP. Trabalha com a questão da morte, com a questão do luto, e ela fala muito nas obras, nos artigos que ela escreve sobre psicoeducação para a morte, sobre uma educação para a morte. E aí eu achei bem interessante, né, trazer algumas reflexões sobre a Maria Júlia Kovacs, principalmente quando a Socorro, ela me disse: olha, Érica, pode divulgar a live, não é só para o pessoal de psicologia aqui da Federal de Roraima, não. Eu, poxa, Socorro, vou fazer a propaganda lá para os meus alunos, né, da licenciatura, pedagogia, matemática, e principalmente pensando no trabalho da Maria Júlia Kovacs, né, que fala e que propõe a educação para a morte. Eu lembro de algumas aulas desse período meu na matemática, quando eu comentava, né, com a turma que esse processo da educação escolar,
ele não deveria ser só um processo que se preocupa com o aprender conteúdos, mas a formação da pessoa inteira, a formação para a vida, porque você não tem ali um computador, uma mente que só aprende conteúdos, você tem um ser humano inteiro que sente, que se ressente, que se emociona, que aprende também, né? E aí compartilhar com vocês, lembrando lá do Galiano, né, das histórias, da vida feita de histórias, eu, em determinado momento da minha infância, estudei num colégio de freiras aqui em Manaus, era um colégio salesiano, chamado Patronato Santa Terezinha. E por ser um colégio de educação religiosa na vertente salesiana, São João Bosco, uma vez por mês, nós tínhamos na hora do bom dia, antes das aulas nós tínhamos, tá, gente, o horário do bom dia. Vou até abrir aqui a câmera um pouquinho para vocês me verem, né, contando esse relato aí pessoal. E aí eu lembro, né, garotinha ali, crianças de 7, 8, 9, 10 anos, né, e naquele horário do bom dia, uma vez por mês, a gente se reunia para o exercício, gente, da boa morte, né? Algumas pessoas podem dizer assim, ai, professora, ai, Érica, que macabro, né? Crianças, o exercício da boa morte. E naquela ocasião era um momento, né, que a freira religiosa que estava conduzindo a Bom Dia naquele dia conversasse com a gente sobre as nossas perdas. Aparecia sempre algum coleguinha que tinha perdido um cachorrinho, um gatinho, um animalzinho de estimação, às vezes um vô e uma avó, e ali era um momento que a gente tinha de uma criança confortar a outra criança, de abraçar, né? E sim, havia uma educação para a morte no sentido, né, de que aquela educadora religiosa, ela comentava, olha, da vida, todo mundo passa por isso, quem ainda não perdeu, um dia vai perder. E aí é interessante, né, que nesses momentos, principalmente quando eu começo a estudar, a ler um pouco mais, né, sobre o luto, sobre a morte, a gente lembra dessas situações, traz essas recordações, e que ali, naquele momento, que era muito simples, sem planejamento, sem slide, não tinha nem data show na época, né, a gente simplesmente conversava e dialogava sobre essas perdas e se abraçava e acalentava a colega que tinha, né, perdido alguém, perdido um ente querido. E são exercícios, assim, muito interessantes. E nesse momento eu lembro de uma fala do querido Rubem Alves, quando ele coloca para a gente que o mundo da criança não é, assim, pretensamente tão cor-de-rosa, tão só cheio de encantamentos de coisas boas, mas que esse mundo da criança, ele é também repleto de susto, de medo, de choro, e às vezes a gente não encara isso, né? E eu estou falando aqui, inclusive, para educadores, pessoas que vão trabalhar com crianças, vão trabalhar com adolescentes, né? E o quanto às vezes a gente sufoca, né, essas falas dentro da sala de aula, né, da criança que perdeu o seu cachorrinho e ela quer contar, ela quer falar sobre isso, quer falar sobre o nosso animalzinho. E muitas vezes a gente vai idiotizando a criança, achando que a criança, ela não consegue compreender, ela não tem entendimento, ela não sente, e na verdade ela sente e ela pressente as mudanças do adulto, o clima emocional na casa, né, quando há alguma perda, e a criança também vivencia ali no seu dia a dia as perdas. Aí, olha só, eu trouxe para a gente também uma canção cantada pelo Nelson Gonçalves, letra de Sérgio Bittencourt, Naquela Mesa. Olha, essa aí eu confesso para vocês, na minha família ela faz sucesso, né? Meu pai adora essa música e em determinado momento o compositor nos diz, né? Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. E quando a gente pensa em família, eu faço uma grande pergunta. A dor só dói em mim?
né? Essa dor que é sinal vital, é sinal de que a gente desfrutou de um momento de encontro, ela só bate em mim. E aí a terapia de família, a psicologia familiar, ela se propõe a ampliar o olhar. Ela não dói só num indivíduo, ela dói numa família inteira, que é um sistema vivo, um sistema de relações. E quando alguém morre na família, a gente está falando de um organismo vivo, cheio de afetos, de memórias e de histórias e de relações que atravessam também a história daqueles que ficam. Vamos pensar, por exemplo, nesse momento da pandemia de Covid. Tem algumas pessoas, alguns estudiosos sobre o luto, que aqui no Brasil, inclusive, que nesse momento, pensando nas perdas pela Covid, chegam até a fazer certos cálculos. E aqui hoje, nesse nosso bate-papo, tem alunos meus do curso de matemática, olha só, né? Fazer cálculos do tipo, olha, para cada pessoa que morre na pandemia, a gente tem pelo menos ali de 6 a 12 pessoas dentro de um sistema familiar, de um agrupamento familiar, que estão vivendo a dor da perda. E quando a gente amplia o olhar e pensa nos impactos da morte na família, essa morte, ela atravessa a todas as pessoas que compõem, né, aquele agrupamento, aquele sistema familiar. É claro, cada um vive essa perda de uma forma muito única, muito pessoal, muito própria, né? E cada família também vive essa dor de forma muito única, como se fosse, a Glaucia Tavares fala, né, uma digital do indivíduo e da família. Muitas vezes, quando a gente começa a estudar luto na família, vem aqueles manuais, né, de terapia familiar e que dizem porque a família sente isso, porque o indivíduo sente aquilo, né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque a teoria ela não nos pode aprisionar. É preciso sempre ter a teoria nos guiando, nos inspirando, mas é preciso também ter uma escuta clínica. Que passa o quê, essa escuta clínica? Por ouvir a individualidade. Né? Como é que aquela família vive a perda? Né? Se essa perda ela é muito única, muito pessoal, ela é digital, como se fosse uma digital, como é que ela vivencia essa perda? E às vezes aqueles sentimentos, aquelas fases, elas não vão se enquadrar nos nossos manuais de psicologia, que às vezes patologizam por demais, né? E essa perda, ela traz mudanças, não só na vida do indivíduo, que passa a sentir a saudade, a ausência, a dor da não presença física, mas ela traz também um impacto nas nossas famílias, na organização da nossa família, como é que ela funciona. E que esse impacto vai estar muito relacionado com questões do tipo, quem foi que morreu? Foi o filho? Foi o avô? Foi um pai, foi uma mãe, foi um irmão? Que papel essa pessoa exercia e qual era a função que essa pessoa tinha dentro dessa família? Já que a perda ela traz um impacto e exige uma mudança, uma reorganização, se aquela pessoa era a pessoa que trazia dinheiro para dentro de casa e agora ela não está mais com a gente porque ela faleceu, quem é que vai exercer essa função? Olha só como a coisa é complexa e como ela demanda da gente, como ela traz exigências da gente. Quem é que vai desempenhar aquela função que era tão essencial e que o que se foi desempenhava? Essa morte, essa perda, ela foi esperada, ela foi anunciada, essa pessoa ela já estava há muito tempo doente, ela já tinha ali uma doença crônica incapacitante, que a gente sabia que ela iria, ou ela foi de supetão, como é no caso da Covid-19, né? E a gente ouve relatos de pessoas que se contaminam na família e que hoje está tudo bem, mas amanhã ela já não acorda bem, ela vai para o hospital e ela não volta mais. Essa morte, ela foi uma morte violenta,
ela foi tirada de uma forma dolorosa por um acidente, por uma catástrofe natural, por um crime. Então, todas essas formas, né, essas particularidades, elas vão impactar esse movimento da família. Aqui o nosso encontro, ele é muito assim, curtinho, né? A Socorro passou ali mais ou menos para vocês a temporalidade de cada coisa, quantos minutos vai ter a exposição, né? Mas quem desejar, né, se aprofundar nesses aspectos, depois eu vou estar compartilhando com a Socorro, e a Socorro vai estar compartilhando com vocês dicas, né, de filmes, dicas de livros, de artigos que vocês podem estar consultando para se aprofundar aí nessas particularidades que vão impactar a família na ocorrência ali do luto. Gente do céu, olha só como a vida é imprevisível. Os vizinhos aqui do lado começaram a bater na parede. Espero que isso não atrapalhe a gente, viu? E aí, nesse momento, vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre algumas questões que devem ser desmistificadas em relação ao luto. Principalmente para quem trabalha na área de saúde, na área de psicologia, ou mesmo, né, para os educadores. É um engano a gente achar que o luto é sempre uma manifestação patológica, né? Isso aí é uma grande influência daquele modelo médico de saúde e de doença, influenciando o nosso olhar sobre o luto, né? O luto, ele é esperado e ele não tem um tempo certo, determinado para acabar. Quando a gente vai nos manuais, né, mais antigos, quando a gente vai em certas literaturas, os teóricos dizem assim pra gente, olha, o luto normal, ele dura mais ou menos de 1 a 2 anos. Aí você diz, valendo, né? Eu passei por um luto, minha família passou por um luto, há 4 anos a gente está aqui sofrendo, ai, meu Deus, a gente está doente, né? Não estamos legal, né? E hoje, autores como a Daniela Reis, como a Gláucia Tavares, da psicologia, ambas da psicologia, elas sinalizam para a gente, né, que não dá para a gente fechar nessa temporalidade de 1 a 2 anos, até porque esse luto, ele, né, que é a digital, é muito único, é muito próprio de cada pessoa e de cada família. Na verdade, ele nunca acaba. A dor, ela não desaparece. Quem já perdeu aqui alguém querido sabe disso. O que acontece com o tempo? Diminui, fica menos pesado, fica menos denso. Eu estou lembrando aqui de uma paciente no consultório que ela usava metáforas, né, para exprimir a perda do tipo, é uma montanha russa. Um dia tá bem, um dia tá muito mal, é um turbilhão de emoções. E com o passar do tempo, parece que a gente vai desenvolvendo recursos, vai desenvolvendo potência, uma potência que a gente nem sabia que a gente tinha, para lidar melhor com essa dor, para lidar melhor com essa saudade, que não desaparece. Ela se torna, digamos assim, um tanto quanto mais suportável, mas nunca passa. A saudade, a dor. Então, o trabalho de luto, a gente entende hoje que ele é contínuo, que ele é um processo diário. E aí, compartilhar com vocês, né? Abrir novamente aqui a câmera, conversando com a Socorro esses dias, né? No início dessa semana, eu dizia assim para ela, Socorro, olha, preciso compartilhar contigo uma sensação aqui, um sentimento que está me vindo, né? Estava preparando material aí para o nosso encontro e, de repente, eu comecei a sentir um mal-estar, uma coisa,
sabe, um desconforto. Aí, aquele lado, né, nosso sempre pensa assim, também tu tá lendo sobre isso, né, só pode ficar desse jeito mesmo. E aí, de repente, eu fui para terapia essa semana, e aí lá na terapia vem a ficha, né, que cai, o insight, o caramba, né, e comentava, né, com a Socorro, esse momento, para mim, ele é um momento delicado do ano, né, mês de novembro, mês de dezembro, são meses que me trazem, né, ali certas dores, certas saudades, né, e algumas pessoas aqui me conhecem mais intimamente. Em 1995, eu perdi um filho no mês de novembro, dia 4 de novembro de 1995. Há alguns anos, 2007, eu perdi um avô que fazia aniversário em novembro, e em 2014 perdi uma pessoa muito amada, minha avó, né, que eu chamo de vó-mãe, e que fazia aniversário em dezembro, bem pertinho do meu. E aí eu fui me dando conta, olha que interessante, olha a montanha russa, e olha esse trabalho de luto, que ele dura a vida inteira, 1995, 2007, 2014, a dor respinga. Semana passada eu estava no carro, né, com meu namorado, a gente estava ouvindo música e rindo muito, contando piada. E, de repente, no rádio, começa a tocar Roberta Miranda. E aí eu começo a chorar. E ele ficou nervoso, preocupado. Ela estava rindo. O que aconteceu que agora ela está chorando? Aí eu apontei assim pro rádio, né? Soluçando. Ele, Roberta Miranda. Seu avô gostava da Roberta Miranda, né? Eu, pois é, bateu a saudade. Né? Então, é uma ilusão achar que aquele que se foi... que aquele que partiu, que aquela dor, que aquela saudade, ela nunca mais vai doer, porque ela dói. Esse trabalho do luto, ele é contínuo, a gente vai aprendendo a viver com a falta, né, com a ausência, com a dor de não ver mais o outro fisicamente, né? E aí aqui eu estava falando da roda gigante, mas coloco também agora para a gente essa foto aí, né, da praia, do mar, das ondas que vão e vêm na areia da praia. E aí eu estou lembrando, eu já citei ela aqui hoje, a Tiziana Paiva, que é uma psicóloga que trabalha com luto aqui no Brasil, principalmente em lutos em casos de suicídio. E ela fala muito sobre isso, que o luto, ele não é um processo linear, não dá pra gente dividir ali naquelas fasezinhas dos manuais. Primeiro a pessoa nega, né? Aí depois ela sente raiva, aí depois ela barganha, ela entra na depressão, na aceitação. Não é linear, né? É multidirecional o tempo inteiro, a dor vai, a dor volta. E no início, inclusive, nos primeiros anos, né, quando eu falava, todo esse sentimento ele é mais pesado, ele é mais denso, parece que dói mais. A sensação é que em alguns momentos, né, você acorda, você consegue ficar de pé e até fazer as suas coisas, mas dali a pouco a onda volta em direção ao mar e vem novamente aquela mistura de sentimentos, aquele turbilhão de emoções desorganizando a gente, né? E o luto, principalmente no estágio inicial, ele é isso. É um momento em que o indivíduo ele está desorganizado, ele está instável, ele está sem chão e ele está ali envolto nesse caldeirão com um misto de sentimentos, que pode ter a depressão, sim, ao mesmo tempo que a negação, que a raiva, que a saudade e outros tantos sentimentos que os manuais eles não nomeiam, né? E aí é o grande trabalho, né, do psicólogo, do profissional de saúde, dos religiosos,
ouvir a dor, né, do outro, ouvir a dor da família, dores, inclusive, que às vezes a gente nem consegue nomear, mas é nesse encontro do outro que tanto a resiliência, né, a potência, ela vai sendo encontrada, como também a gente vai conseguindo dar vazão àquilo que a gente sente, entender e na relação com o outro, conseguir dar nomes para essa dor que a gente está sentindo agora, nesse momento. Né? E a gente falava há pouco, né, de que normalmente a gente tem uma visão muito patologizante sobre o luto, herança até desse modelo biomédico que diz para a gente que o que está bem, sem dor, está com saúde, né? E o que está doído, ele está doente, né? E aí eu lembro da Froma Walsh, que é uma teórica americana que trabalha com ciclo de vida familiar, que trabalha com luto na família, tem trabalhos assim belíssimos, e que ela diz que, na verdade, grande parte de nós e grande parte das famílias consegue sim dar conta de processar a perda e de seguir em frente apesar de. E essa é a grande questão do luto, que é esse momento que a gente vai ter, olha aí, para prantear, para chorar, para se cuidar, para cuidar do outro, principalmente quando a gente fala de família, é preciso que ali, né, nesse encontro da família, a gente encontre recursos para que um escute a dor do outro, acolha a dor do outro e que essa família, esses indivíduos também sejam ouvidos e acolhidos pelo que está fora, né, desse sistema familiar. É um tempo para a gente chorar, e aí é interessante, né, eu lembro nesse momento mais uma vez de uma fala da Tiziana Paiva, que ela diz assim: gente, qualquer ajuda não é uma ajuda. Tem coisas que a gente fala para o outro, né, no momento em que ele perde alguém, que a família perde um ente querido, que elas não deveriam ser ditas. Às vezes a gente fala até para os nossos amigos, né? Ai, não chora não, vai passar. Gente, aquele é o momento da dor. E naquele momento, aquela dor é a maior que a gente já sentiu na vida. Né? Sempre a dor que a gente está sentindo agora, nesse momento, é a maior da nossa história. E ela precisa ser respeitada. E às vezes a gente diz, não chora não. Mas precisa dar vazão, precisa dar expressão. Pensa no luto, né, como aquele acidente de percurso em que você leva um baque e você fica ferido. E ali, né, tem um trauma, né, como se você quebrasse, por exemplo, um osso, um braço, e aquilo precisa ficar engessado, e você precisa ficar um tempo parado, se cuidando, sendo cuidado, né, para que você consiga depois andar outra vez, fazer as suas tarefas diárias, né? A Glaucia Tavares, ela fala muito, né, que a morte, o luto, é um momento, assim, que a vida te dá um pontapé. E nesse pontapé você dá um arré. E nesse momento que você leva o pontapé e dá o passo atrás, né, anda de ré, é o momento de você fazer uma série de tarefinhas de casa, né? E ela usa até a expressão não luto, mas enlutar, porque aquele que estaria de luto, ele teria um trabalho a fazer, o trabalho de lutar para ressignificar, reelaborar, reequilibrar. O luto é um momento de ritualizar, né? E aí, dependendo do referencial religioso da família, esses rituais, eles vão muito próprios, muito específicos. Eu sou católica, então, por exemplo, tem a missa de 7º dia, a missa de 1 mês, tem o velório. Tudo isso, olha lá, a pandemia, ela atropela e ela exige que a gente recrie, reinvente. Olha novamente o trabalho do ré, né? Rituais online,
velórios online, em alguns estados está acontecendo isso, né? Formas diferentes, né, de prestar homenagem àquele que se foi, honrar o que foi vivido, honrar a memória daquele que partiu, que nós vivemos juntos. É um tempo para a gente receber apoio e para reequilibrar. Mas eu só consigo reequilibrar aquilo que eu reconheço. O que às vezes acontece em algumas famílias em que o luto ele pode vir a se tornar, sim, disfuncional. Eu nego, eu não falo, eu não comunico, eu perdi, mas eu não quero pensar nisso, eu quero deixar para lá. E aí eu me envolvo naquele turbilhão de atividades do dia a dia, no meu trabalho, me afundo no meu trabalho, e não penso, e não falo. E já que a gente está conversando aqui um pouquinho hoje sobre luto na família, chamar a atenção para um aspecto interessante, né? Como é que está a comunicação na nossa família? A gente tem espaço para falar sobre o que dói? Para falar sobre perda? Né? Porque às vezes o que acontece? Na verdade, às vezes acontece um grande impacto. No medo de não ferir o outro, de não magoar o outro, de não tocar na ferida, eu silencio. E aí eu acho que é melhor assim, ficar quietinho, ficar calado. Estou pensando aqui num filme que eu vi recentemente, e eu até coloquei nessa relação de dicas, né, de sugestões que eu vou dar para vocês, né, a Socorro vai enviar. É um filme lindíssimo, ele está disponível na Globoplay. Quem tiver a plataforma Globoplay, é bem interessante o filme. E se nós vivêssemos juntos, né? Acho que é esse o nome do filme. É um filme que fala sobre morte na terceira idade. E aí ele é bem ilustrativo disso que eu estou colocando aqui para vocês agora, né? Tem uma personagem, não querendo fazer spoiler, mas já fazendo, né? Que ela recebe um diagnóstico que não é muito promissor e ali ela esconde, ou tenta esconder dos amigos, do marido, pelo medo de magoar, pelo medo de machucar. Estou lembrando agora de um outro filme também belíssimo, eu não sei se ele ainda está disponível na Netflix, Minha Vida Sem Mim. Esse filme é bom você ver quando você estiver assim, num dia bem bacana, porque ele é um tanto quanto, né, é um soco no estômago. A personagem principal, ela esconde também da família, esse diagnóstico, essa certeza de que dali a algum tempo ela vai morrer. E muitas vezes isso acontece na família, né? O medo de magoar, né? Na verdade, quando a gente se debruça sobre esse trabalho de luto na família, a gente começa a perceber, na verdade, que é o não falar, que é o apagar a memória, que muitas vezes acaba levando essa família a ter um luto disfuncional, a um indivíduo desenvolver uma ou outra sintomatologia, aquilo que eu falava ainda há pouco, né? O que não é dito, ele se torna maldito. E chama a atenção também para um outro aspecto, que é o quanto a questão de gênero, né, do ser homem, do ser mulher, na nossa cultura, atravessa também a questão do luto. A mulher, às vezes, ela tem muito mais facilidade de falar da onde dói e pedir ajuda, enquanto o homem, por ser homem, e a sociedade, a cultura cobrar, né, a fortaleza, que ele tenha uma postura, que ele não chore, muitas vezes essa dor é sufocada, e aí esse indivíduo, né, tô pensando nas doenças aí psicossomáticas, muitas vezes ele acaba somatizando essa dor que não é falada, que não é reconhecida, que não é trabalhada. E esse momento de luto também como sendo um momento de buscar as nossas ilhas de conforto e de aprender a falar para o outro, né? Quando a gente precisa de ajuda, de buscar ajuda. Nesse momento, inclusive, de pandemia,
muitos grupos de apoio a pessoas, né, que perderam seus entes queridos, eles estão sendo constituídos, outros já existiam, estão com reuniões online, e esse é um momento, né, de prantear, de falar, de ser acolhido pelo outro, de nomear aquilo que a gente está sentindo, né? Pessoal, a bateção aqui na parede está enorme, mas eu quero só saber de vocês se vocês estão conseguindo me ouvir bem, porque senão a gente continua, já não falta tanto aí para a gente passar para a próxima parte. Estamos sem. Então tá ótimo. Eu fico aqui com o coração, meu coração aqui tá batendo de um jeito, cada martelada que dá ali, eu fico em desespero, meu Deus do céu, né? E aí pensar também, né, no nosso, aqui né, nesse dia, nesse bate-papo, alguns psicólogos, alguns estudantes, né, de psicologia, no quanto esse trabalho, né, com o luto do indivíduo, o luto da família, ele é necessário, ele é primordial, ainda mais nesse momento de pandemia, e também chamar atenção para o cuidado que a gente deve ter com a gente mesmo, seja eu psicólogo, professor, pastor, padre, que eu falava, nós somos seres vivos também, as perdas elas respingam a todo momento na nossa existência. Em terapia familiar a gente usa muito o termo, o trabalho com o self, com o eu do terapeuta, é você reconhecer as suas perdas, saber onde dói, buscar ajuda, e essa ferida, essa cicatriz que fica, ela também, a partir do momento que você começa, né, a elaborar, a trabalhar, reconhecer, ela fica ali como um recurso que vai para a tua caixinha de ferramentas no trabalho com o outro, que chega a ti em sofrimento, né, e te torna mais capaz de instaurar um diálogo mais aberto, mais franco, mais sensível com o outro, em que esse outro ele possa realmente expressar os seus sentimentos. E aí a gente deve se perguntar, eu, né, enquanto profissional, eu estou preparado para ouvir essa dor do outro, a raiva, o desespero, e aquele sentimento de estou perdido, estou sem chão. Então, essa necessidade daquele que trabalha com o outro, de se trabalhar também, trabalhar as suas perdas, né? E uma das demandas também aí do trabalho de luto, inclusive na família, é o reinvestir em outras relações e projetos de vida, né? Eu falava que há um momento ali inicial de uma maior reorganização, mas que com o passar do tempo, né, as coisas elas vão acalmando um pouco mais, embora ainda doa, a saudade fique para sempre, mas a grande questão chave do luto é deixar o passado no passado e continuar o teu processo de viver. E aí, quando a gente olha para a família enlutada, surge uma questão muito importante. Qual é o sistema de crenças dessa família? Essa família, que valores ela tem? Ela aceita a perda? Ela consegue colocar essa perda no futuro e colocar essa perda no passado e se locomover para construir o futuro? Ou ela fica presa, ela fica congelada nas lembranças e aí ninguém mais pode avançar, né? Eu vou abrir a câmera nesse momento, mostrar aqui para vocês, é engraçado, né? Porque nada é por acaso. E quando a Socorro ela me fez o convite para participar desse momento com vocês, da Federal de Roraima, eu estava justamente lendo esse livrinho aqui, A Cruz Familiar, uma nova perspectiva terapêutica, que é de um mestre meu da terapia de família, Moisés Grossman. Ele tem um núcleo de pesquisa, de atendimento lá no Rio de Janeiro, né? E eu venho há alguns anos estudando com ele, estudando as obras dele. E nesse livrinho aqui, A Cruz Familiar, uma
nova perspectiva terapêutica, num dos capítulos, ele fala justamente disso, né? Eu estou comentando agora com vocês. Tem um caso que ele ilustra de um atendimento em parte fictício e em parte baseado em fatos reais, de uma jovem na escola que apresentava problemas de aprendizagem, um possível diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e ele é da corrente que não acredita, né, no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele acha sempre, né, levanta sempre uma hipótese de uma disfunção ali familiar que leva a esse sintoma numa criança ou numa adolescente, né, de problemas ali na escola com a aprendizagem. E à medida que o caso ele vai desenrolando, a gente vai percebendo que o grande X da questão em que a família está paralisada é a perda de um filho. Essa jovem adolescente que chega para o atendimento ali com essa sintomatologia, ela era gêmea e a irmã falece, né, faleceu há uns anos atrás. E a família, principalmente a família do lado da mãe, não aceitava a questão do deixar essa perda numa perspectiva. É como se a filha ela sempre estivesse presente, o quarto imexível, intocável, o lugar da mesa dela não podia ser ocupada por ninguém. Você entrava no quarto da menina, tudo estava exatamente como era antes, né? E há ali uma demanda, a jovem que permanece, a irmã viva, de que ela não pode crescer, ela não pode ter novos amigos. A melhor amiga dela era a irmã gêmea antes de morrer, então ela não pode crescer, não pode ter novos amigos, ela não pode caminhar para o futuro, né? E ali, ao longo, né, dos primeiros atendimentos, o Moisés ele vai identificando que a grande questão ali da problemática da família, que estava desencadeando um sintoma na adolescente, era essa perda que a família não conseguia colocar no passado. É como se essa irmã morta, ela tivesse sempre que estar presente, sendo inclusive a única amiga da irmã que permanecia viva. Então, às vezes, a gente se depara, sim, com esses casos de alguma, né, disfuncionalidade e precisa ficar atento a isso, né? Falar um pouquinho mais sobre essa questão ali já um pouco mais para o final do nosso bate-papo. Mas, olha só, né, aceitar que o passado seja passado e fique no passado não é algo que a gente consegue fazer logo, né? Não dá para fazer, né, ali no primeiro momento. No momento em que essa dor ela vem com tudo, vem a desorganização, vem a desestabilização e a gente está naquele caldeirão de emoções. É preciso dar tempo ao tempo para que a gente consiga se reorganizar. E o luto, né, ele traz essa possibilidade. E falando nisso, eu lembro de uma canção da Marisa Monte que fez muito sucesso, não muito tempo atrás, né, e o nome da canção é Depois. E ela fala de um rompimento amoroso, um rompimento em que ela coloca, né, depois de chorar, depois de prantear, depois de me arrastar no chão, depois de fazer tudo isso, de me desesperar, aí sim, eu vou estar pronta para ver você feliz, e aí eu hei de ser feliz também, mas é só depois. Depois que a gente dá conta desse reelaborar, desse reequilibrar, desse ressignificar a perda. Por isso que a Tiziana Paiva, ela fala, né? Ela chama atenção. Qualquer ajuda não é uma ajuda. A gente precisa, às vezes, deixar esse outro, né? Chorar, prantear, para que ele possa, depois, seguir em frente. E aí, gente, nesse sentido, o luto ele não é antivida, ele é uma pausa para a gente fazer todo esse trabalho de reorganização, uma pausa ativa, onde a gente, na relação com os outros, com o apoio, com as nossas ilhas de segurança, a gente vai descobrindo e construindo potência, né? Reorganizando.
descobrindo, né, que a gente pode seguir em frente. E o processo de luto também, ele lembra para nós que o nosso para sempre, ele está sempre por um triz, que matar a memória é o que adoece, e que a gente pode aprender sem se perder, sem querer morrer junto, sem se deixar morrer junto. E ele também é um momento de escolha, onde eu vou optar. Eu quero continuar de braços dados com a felicidade, ou eu vou querer ser uma aprendiz da vida, né? Não negando a minha dor e a minha perda, reconhecendo sim, agradecendo a convivência que foi possível e seguindo em frente, né? Estou preocupada com o tempo e já está cansando muito vocês. Eu estou vendo agora que eu acabei preparando muita coisa, embora a gente já esteja quase no finalzinho. Socorro, o que tu achas aí? Eu continuo ou tu queres que eu já vá fechando para a gente caminhar para as discussões? Não, Érica, pode continuar. Tá certo. Né? E aí, enquanto profissionais de saúde, principalmente a turma, né, da psicologia, observar alguns pontos importantes quando for trabalhar com famílias em situação de vivência de luto, de enlutamento, como é que está a comunicação, essa comunicação é clara, ela é franca, as pessoas elas podem expressar suas emoções. Qual é o sistema de crenças dessa família, os valores dessa família? É muito importante nesse momento, inclusive quando a gente trabalha com famílias, com pacientes em situação terminal. Essa família, como é que está a espiritualidade dela? Ela acredita em alguma coisa? Ela tem alguma religião? E às vezes nesse momento é importante acionar esse sistema de crenças para dar suporte aí à dor. É preciso investigar a história de perdas dessas famílias. Algumas pessoas têm histórias com perdas mais traumáticas e que podem dificultar a vivência dos lutos que vão acontecer a partir daí. É preciso estar sempre atento com essa questão que eu falava do gênero, né? O homem está sufocando ou não as suas emoções. Quando uma criança, ela nasce também, logo após uma perda na família, é preciso ficar atento, porque há uma tendência da família a atribuir a essa criança a responsabilidade por fazer a dor desaparecer, ou então dar a ela a demanda de ocupar o lugar daquele que se foi antes dela nascer. Estou lembrando, né, não foi à toa que eu coloquei aí essa pintura do Van Gogh na tela, A Noite Estrelada do Van Gogh, porque ele tem uma história muito interessante que às vezes a gente estuda na área de família, né? O Van Gogh, antes, né, dele nascer, a família vivenciou uma série de perdas. Acho que a mãe, né, teve abortos, perdeu nenéns muito novos, e isso vai impactar na relação da família com o Van Gogh, inclusive num certo distanciamento afetivo dos pais em relação a ele. Então, são questões que a gente precisa, por exemplo, ficar atento quando trabalha com luto na família, né? E aí, já quase nos encaminhando para o final, esse processo, né, de luto mostra para a gente que aquilo que a gente não vê não deixou de existir. O lugar daquele que morreu não é lá o túmulo no cemitério, não é lá aquele jarrinho onde a gente colocou as cinzas para depois espalhar. Aqueles que se foram, eles estão no nosso coração e eles seguem como a gente. A memória, a ligação amorosa, elas não acabam com essa morte física, né? E tudo isso, o trabalho com o luto vai mostrando pra gente. E aí, já quase encerrando, gente, eu nasci em 1900 e bolinha, né? Lá na década de 1900 e bolinha.
E eu lembro que na sessão da tarde sempre passava um filme muito bonito com a Shirley Temple, O Pássaro Azul. Esse filme está disponível no YouTube. E é a história de uma garotinha que tem um pássaro azul, como vocês estão vendo aí na imagem, e um belo dia esse pássaro azul escapa e ela vai atrás desse pássaro. No passado e, inclusive, no futuro. E quando ela chega no passado, quem ela encontra? Ela encontra os avós falecidos. E aí há cenas, assim, lindíssimas nesse filme, inclusive do reencontro dela com os avós, em que a avó, ela diz assim, toda vez, né, que quem está do outro lado, quem está vivo, pensa na gente, lembra da gente, a gente vive outra vez. Né? Então, isso mostra que essa memória, ligação amorosa, elas não acabam, que aquele que foi está na nossa memória, está no nosso coração. E aí, eu vou terminar, tá, Socorro? Lendo um poema. Esse poema foi escrito por uma moça que estava num processo de psicoterapia, não é minha paciente, essa poesia, ela está num livro sobre luto, e ela escreveu essa poesia para a mãe, que se chamava Marisa. E o nome da poesia que ela escreveu se chama Continuação, e é um poema que vai mostrar muito para a gente essa permanência do outro no nosso coração e na nossa memória. E ela diz assim no poema: meus olhos são continuação dos seus e veem tantas coisas que eu gostaria de lhe mostrar, mas sei que eles terão sempre o seu mesmo modo de observar. Meus lábios, por tantas vezes, se calam, pois palavras que eles gostariam de dizer a você, em vão a outras pessoas irão se perder. Meu rosto contém seus traços, e assim o levarei para sempre. E passarei seus traços para os meus filhos, e desenharei sua vida novamente. Seu sangue corre nas minhas veias e faz meu coração pulsar. Por isso você ainda está aqui, fazendo a minha vida continuar. E cada palavra, e cada pensamento, e cada ideia sua constituem cada pedaço da minha alma e do meu ser. Assim eles continuarão comigo, e nunca os deixarei morrer. E nessa missão de tanta responsabilidade, a que foi me atribuída, que é a de continuar a sua vida, eu me sinto feliz. É a beleza dos meus dias saber que junto comigo você caminha. Em cada olhar, palavra, gesto, pensamento, em cada batida do meu coração, você está presente e vive. E assim seguiremos unidas, como sempre fomos. Sou sua continuação. A morte não existe, há apenas uma sucessão. E esse poema foi escrito pela Mariana. E aí a gente já vai se encaminhando para o final dessa minha fala mais formal, o que mostra para a gente que tudo na vida é limitado, tem um tempo para acabar, o tempo é escasso, e que a morte também é uma grande professora, e o luto é um grande professor, porque eles vão ensinando a gente a assumir a responsabilidade pelo tempo limitado que a gente tem por aqui. E já que toda cicatriz conta uma história e pode trazer aprendizados, eu quero terminar essa minha fala mais formal fazendo uma homenagem, tá? Ao meu avô, Abdias. Olha aí, novamente a Marisa Monte, né? Nós fizemos história para ficar na memória e nos acompanhar. E a minha avó, Alvani Rotondano, né? A minha avó mãe, que faria aniversário agora dia 2 de dezembro, pertinho do meu, que faço dia 9. Né? Então, eu falava aqui, né, que uma das tarefas do luto, né, é esse homenagear, honrar a memória daqueles que se foram. Então, eu vou terminar essa fala mais formal, os homenageando, viu, gente? E é isso, agora acho que chegou um momento para a gente, né, fazer perguntas, abrir aí para ouvir os comentários do pessoal, da Socorro. Que paciência de vocês. Eu fico nervosa para começar a falar, mas depois que eu começo a falar, não paro mais. Ai, que bacana, Érica. Que lindo
lindo os seus slides e que linda, assim, a sua forma de conduzir essa discussão, né? Eu pensava aqui, que momento especial, apesar da pandemia, né? A gente tem vivido, nós psicólogos, né? Nós profissionais da saúde, nós profissionais da educação, né? Em especial, porque, assim, coloca em xeque a nossa relação com a própria morte, né? Exatamente, porque a gente está obrigado a pensar nela, né? É aquilo que eu dizia, a gente vive muito achando como se a gente não fosse morrer um dia, né? Ai, se um dia eu morrer, se um dia acontecer, e na verdade a gente vai, né? Então, a gente é confrontado com essa possibilidade do ir e a possibilidade do outro que a gente ama ir também, né? E quando isso acaba acontecendo na família, Socorro, pensava assim, nesse contexto de pandemia, né, que tu colocas agora, dentro daquele caldeirão de sentimentos, né, a gente tem, por exemplo, a culpa. Meu Deus, a pessoa se contaminou, será que eu trouxe o vírus para dentro de casa? Será que eu levei o vírus a essa pessoa? Por que não fui eu que contaminei que fui? Por que teve que ser ela? Né? Então, olha aí, esse turbilhão, né, de sentimentos e essas novas demandas que a pandemia coloca para a gente também, né, Socorro? Sim. No nosso PPP, a gente tem uma disciplina eletiva, que é a disciplina de tanatologia, que inclusive fui eu que sugeri, porque como eu trabalhei aí em Manaus muito tempo no EMOAN e no SECOM, eu lembro disso. Eu coloquei essa disciplina, e por acaso mesmo, a gente está ofertando essa disciplina agora, nesse semestre, só que ela já foi pensada ano passado, não havia nem pandemia, né? E a gente tem discutido, e a disciplina tem mostrado quanto a gente precisa, né, na nossa formação mesmo, pensar que a morte está o tempo inteiro na nossa vida, né? Porque mesmo o processo terapêutico, ele sendo um processo que visa reestruturar o sujeito, também tem um quê, alguma coisa de deixar morrer alguma coisa, né, que precisava ser superado, né? Então, assim, a morte está o tempo inteiro, né? E é interessante, né? Eu estou vendo aqui, eu saí da tela de slides e agora estou vendo aqui as fotinhas, né? Estou vendo posts conhecidos, inclusive do pessoal aqui de Manaus da pedagogia, da matemática, né? Você falava, né? O quanto isso está presente na nossa vida e a gente não fala. E aí, com a pandemia, a gente passa a falar um pouco mais. E nessa seleção de material que eu estava fazendo, assim, para te repassar e você compartilhar com o e-mail para o pessoal que está inscrito, eu encontrei, assim, coisas aqui na biblioteca de casa, né, interessantíssimas para quem trabalha com educação, com criança, e aí meus alunos mesmo da pedagogia, né, ou no consultório também, o pessoal da psicologia. Encontrei aqui na biblioteca Menina Nina, do Ziraldo, em que ela fala da morte da avó. E num dos trechos, assim, muito lindo, quando a avó parte, ela vê a avó dormindo para sempre, ela comenta assim, mas você nunca me falou que um dia você ia partir. E olha como essas coisas, elas ficam em segredo. São verdades essenciais, irrefutáveis da vida, mas que ficam em segredo, né? Encontrei esse também, que vai ter uma relação a poltrona vazia, né? E tem tantos filmes ali para crianças, né, que falam sobre essa temática da morte. Pássaro Azul mesmo, que eu colocava ali no slide, né, que eu via quando era criança, ele fala bastante dessa temática. E aí, nesse sentido que a Maria Júlia Kovács, ela fala, né, dessa psicoeducação ou educação para a morte, que pode se dar, inclusive na escola, a partir desse trabalho com, né, os nossos professores e as nossas professoras que trabalham com criança,
com jovens, com adolescentes, né? E aí a gente vai para a escola e parece que a gente nunca perde nada, né? E fica só aquela coisa do acúmulo de conteúdo, do acúmulo de um conhecimento formal, e a gente não fala, não papeia sobre a vida, né? Sim, é como você falava, né? Porque assim, a gente vive para vencer, para estar o tempo inteiro muito feliz, né? Muito realizado, e parece que na vida não há espaço para as coisas ruins, né? Inclusive para a morte, né? Mas eu queria também que a gente abrisse essa discussão para as pessoas que quiserem se colocar aqui, gente, para a gente... E aí, quem quiser falar alguma coisa e ligar a câmera, seria bacana. Podem ficar à vontade. E os comentários pelo chat, ou fala mesmo aí, abre o microfone, né? Trocar aí, momento de troca de ideias. Ninguém? Acho que o pessoal ficou impactado, né, com o tema. Às vezes acho que é dificuldade mesmo de falar, né, dessa questão, né? É muito interessante, Socorro, não sei se você sente isso, né, mas até 2014, eu trabalhava aqui em Manaus, em cursos de psicologia, e nós tínhamos várias disciplinas, ministrava várias disciplinas em que em um ou outro momento essa questão, ela chegava, né, seja na psicologia da família, ou fosse, logo mais no início do curso, na psicologia do desenvolvimento. E ao longo dos anos e da experiência, eu aprendi uma estratégia, viu, Socorro? Que era a seguinte: no dia da aula em que a gente ia conversar sobre morte, né, e processo de desenvolvimento humano, eu não falava para a turma. Eu ficava em segredo, eu não dizia, olha, para a próxima aula vocês leiam tal texto, é o tal assunto. Não, eu não falava nada. Eu aprendi isso por quê? Porque quando a gente avisava, olha, dia tal, olha, semana que vem, o pessoal não vinha, né? E aí, aqueles poucos que vinham, eles diziam assim, ai, professora, é que é um assunto pesado, né, professora? Dá, às vezes, a impressão de que se a gente falar nisso, a gente vai atrair alguma coisa, né? Para a gente, para a família, então, não vamos falar não, né? Então, é muito pesado, como alguns dizem, né? É mórbido, não é mórbido, é psicoeducação, né? É a vida como ela é. Sim. Eu acho que também, Érica, assim, a gente sempre tem ganhos, perdas e ganhos, né? Se por um lado a gente tem hoje uma sociedade que não permite, e não é só a pandemia, né? Não permite que a gente tenha os rituais de luto, mas, né, da forma que eram há algumas décadas atrás, né? Por outro lado, a gente tem uma produção científica que está se abrindo, né? Para, assim, e ampliando o conhecimento, né? E aí a gente tem esses dois polos que se contrapõem, né? Porque, de qualquer forma, a gente estuda muito, mas não pode demonstrar a nossa dor, né? E, às vezes, quanto mais a gente se intelectualiza, mais a gente se coloca numa redoma de uma perfeição que nos prejudica, né? Mas, de alguma forma, eu vejo esse avanço como também uma possibilidade de que a gente possa, né? De uma certa forma, e nesse momento, até exigida pela pandemia, falar mais sobre a morte e sobre o luto. Isso. Abrir essa possibilidade e também novas formas, né, Socorro, de ritualizar. Aqui em Manaus eu participei, acho que você sabe disso, né, o pessoal aqui de Manaus também,
ali por volta do mês de março, a Universidade do Estado do Amazonas, através de vários professores que são psicólogos, embora não haja o curso de psicologia ainda, né, na nossa Universidade do Estado, nós nos reunimos e formamos ali uma rede, né, que se dispôs a atender gratuitamente a população via e-mail, via ligação telefônica, via mensagem de WhatsApp, né, nesse contexto da pandemia. E em algumas situações, eu cheguei a atender, né, pelo telefone, assim, famílias enlutadas, senhoras que haviam perdido companheiro, que haviam perdido irmão, que haviam perdido filhos, né? E sempre surgia muito essa questão, né? Eu não vou poder ir para o cemitério, eu não vou poder chorar, a gente não pode nem abrir o caixão, né? Para ver ali, para ter a concretude, né, da morte. E ali naquela conversa, naqueles minutos de acolhimento, a gente tentava ali criar, né, uma relação, um contexto em que a gente permitisse a essa pessoa formas de ritualizar, de homenagear, né? Fosse por uma ligação de vídeo para outras pessoas da família, para fazer uma oração em conjunto, quando essa família tinha uma crença religiosa, fosse, né, ali através de uma homenagem qualquer, de uma escrita de carta, né, mas que houvesse esse momento do ritualizar, que é importante, né, para a gente prestar essas homenagens, e o ritual, ele ajuda muito, né, a gente a colocar um pouco mais o pé no chão desse momento de turbilhão de emoções, porque ali no ritual tem coisas práticas a serem feitas. Não vou poder ir para o enterro, mas é a carta que eu vou poder escrever, que eu vou poder ler diante da foto daquela pessoa, é aquela oração que a gente vai fazer ali por ligação de vídeo junto com a família, e as pessoas também, os amigos, os parentes, descobrindo formas de acolher e de estar presente, mesmo não fisicamente, outras formas de estar junto, né, dando esse suporte e dando essa acolhida, que são desafios que a pandemia coloca para a gente por conta da necessidade desse distanciamento, né, físico, mas que também mostra essa beleza do ser humano no sentido da nossa capacidade de criar, de simbolizar, de criar novos rituais, né? Uhum. Quando vocês tiveram uma situação muito difícil, né? Alguns sofreram muito mais, entre eles o Amazonas. Quando vocês estavam em abril, maio, eu ficava pensando, meu Deus, como é que está em Manaus? Porque, como eu vivi aí, eu sei que aí o povo é muito acolhedor, né? O povo é muito próximo. Sim. A população é muito grande, né? Muito, você sai nas ruas, a rua está, assim, lotada de gente, né? É um pouco diferente daqui, de Boa Vista. Eu estou pensando, como será que sai lá não, da pandemia e dessa vivência, né? Impactante para esse povo, que é um povo muito alegre, né? E a própria constituição, né, geográfica da cidade, e na UEA a gente tem inclusive o curso, né, de geografia, mas a própria constituição ali espacial da cidade, em algumas áreas, em algumas zonas da cidade, né, principalmente na periferia, é tudo ali muito juntinho, né? E cada um tem que isolar aquela pessoa que está com Covid no quarto, mas sim, às vezes é uma casa de um cômodo, 2 cômodos, como pensar nisso, né? E é complicado mesmo, por isso que você falou da questão dessa proximidade, né, do amazonense, desse calor humano, calor não só, né, nos 1000 sóis de Manaus, né, mas calor, né, também nessas relações humanas. Eu tenho amigos que até hoje, às vezes a gente se vê assim de longe, às vezes passando no carro, às vezes numa ligação de vídeo. Que raiva de não poder te abraçar. Que raiva de... Eu lembro no início da pandemia, uma cena que eu vivi nos corredores da UEA com a ex-aluna minha de pedagogia.
já estava, né, aquela política ali de educação, de mudança de costumes, do sem abraço, sem beijinho e sem aperto de mão, porque a qualquer momento podia pipocar casos, né, na cidade. E ali no início do período, fevereiro, iniciozinho de março, eu gripada, né, estou indo para a faculdade dar aula, aí vem uma aluna, professora, ela vem de braços abertos, né? Professora querida, que saudade, bom período, deixa eu lhe dar um abraço. Aí eu, não, porque tem a Covid. Gente, eu tô gripada, menina. Não tem problema, professora, eu também tô gripada. Aí, um abraço, né? Então, imagina isso quando a pandemia, os casos explodem, né? Essa distância. Eu lembro de uma fala da minha mãe em determinado momento, né? Que eu ia visitá-la, às vezes levar algumas coisas de compra, eu ficava no portão, ela ficava na janela. E um dia ela disse assim: aí eu não aguento mais não poder abraçar a minha filha no momento que eu estou indo embora. Ai, socorro, aquilo ali desmontou. Né? E essa imposição ali, né, de novos comportamentos, de novas práticas, né, que incidem sobre nós. Érica, tem aqui um depoimento da Jacira, né, no chat. Ela diz o seguinte: a teoria é muito difícil de ser colocada em prática, porque, infelizmente, a morte ainda é um tabu, um assunto sinistro, e não se sabe muito como colocar o assunto com naturalidade. É natural, mas, na verdade, não se aceita assim. Jacira, é por aí, né? A gente fala muito isso, né? Até na própria psicologia, na educação, da morte mesmo, como esse assunto é muito difícil. Da vida, como a gente falava, mas é muito impactante, porque coloca a pessoa diante dessa perda que é uma perda irreparável e que a gente não tem muitas certezas de como vai ser, de quando vai ser. E dói mesmo, não é fácil, né? Por isso que em determinado momento eu falava, né, da responsabilidade desse que trabalha com pessoas humanas, de pensar, né, essa questão na sua própria vida, rever as suas trajetórias de perda, né? Pensar nessa sua própria finitude, e talvez esse trabalho interior, pessoal, ele vá aos poucos nos capacitando a acolher esse outro quando ele está diante de nós, né? E a Jacira é do curso de pedagogia, né? Uma criança, né, por exemplo, Jacira, dentro da sala de aula, um pai de aluno, né? Às vezes os professores, eles acabam muito assumindo, né, esse papel diante da família, daquele ali que a família, quando tem um contato maior com a escola, o aluno, quando tem um contato maior com o professor, ele faz essas confidências, né? Ele conta, ele traz esses acontecimentos da família, fala sobre essas perdas, né? Eu acho que, antes de tudo, é esse trabalho pessoal, né? Estou lembrando aqui do colégio em que eu estudei, o exercício da boa morte, né? A gente, até para viver, não pode pensar toda hora na morte, né? Porque senão a gente não faz nada. Mas dedicar também, né, momentos, paradas para a gente pensar, para a gente refletir e fazer esse trabalho interior, né? Com licença. Eu coloquei esse texto, professora, porque lembrando dessa questão do acolhimento agora, né, no retorno das aulas, no ensino fundamental, e foi um acolhimento muito superficial, digamos assim, por parte dos docentes. A senhora sabe que eu trabalho em escola, né? E eu vi, assim, o despreparo, na verdade, com o assunto morte. Muitos alunos perderam entes queridos, né? E quando chegou na sala de aula, o espaço para falar foi muito pouco, e até porque os próprios professores também tinham perdido alguém, ou da família, ou próximo, e não tiveram também, e também não se sentem capazes
de fazer esse acolhimento, como a senhora estava falando, né? Que você precisa estar pronto para acolher a dor do outro. E como é que eu vou estar pronto se eu não tive esse acolhimento de outro, né? Vocês, psicólogos, vocês fazem terapia, né? É uma... Ou deveríamos, né? Pelo menos é o que reza a lenda, né? Isso. De que todos devem fazer terapia para poder ser cuidado para cuidar, né? Mas, assim, os professores, principalmente da rede pública, os profissionais, servidores em geral, em nenhum momento antes desse retorno foi feito um trabalho psicológico para que eles tivessem pelo menos o mínimo de preparo para um acolhimento. E aí a gente vem a questão, né, da importância da psicologia dentro das escolas públicas. Um momento como esse de pandemia é que você percebe que a ciência psicológica não é uma coisa assim, lá distante, para rico, ou para doido, porque todo mundo, né, a cultura é essa de que é para doido, infelizmente ainda é assim, né? E aí você percebe a importância desse profissional, não só lá na SEDUC, não só lá nas coordenadorias, né, mas dentro da escola, para fazer esse acolhimento, esse trabalho de receber alguém que perdeu alguém, não só na pandemia, porque a pandemia, digamos assim, massificou, né, a questão da perda, mas todo dia, com Covid ou sem, alguém perde alguém, né? Alguém perde alguém. E aí, essa perda, ela causa danos no aprendizado, ela causa danos em várias áreas. E se não houver essa conscientização de que esse profissional é necessário, e não só no contexto pandêmico, mas no contexto, ainda esse mês retrasado, setembro, foi o mês de combate ao suicídio, e nós sabemos que os nossos adolescentes têm muito isso, e não há um trabalho quanto a isso. E eu vejo a importância de vocês, profissionais da psicologia, no contexto educacional, né? Então, foi por isso que eu coloquei a frase, porque é coisa natural, é que a gente deve tratar com naturalidade, mas ninguém tem preparo para tratar dessa maneira. Era só essa minha contribuição esta noite. Obrigada. E a fala, né, da Jacira chama a atenção, assim, para uma questão da saúde mental, né, no nosso país. Qual o lugar, né, que é dado para essa saúde mental, a valorização da saúde mental? A Jacira fala especificamente do campo da educação, da escola, que é onde ela atua, né, profissionalmente, mas ela falava e eu lembrava da escola, eu lembrava dos nossos próprios profissionais médicos, os profissionais de enfermagem, né? E quantas vezes essa saúde mental ela não é privilegiada, né? Nas políticas mesmo, né? Do nosso estado, do nosso país. E aí a pandemia escancara, né? Essa desqualificação, essa não valorização. E a gente, essa semana conversando, né, Érica, a gente falava da importância da terapia, né? De como o processo terapêutico dá um colorido especial à minha vida, né? Eu, assim, fiz terapia quando eu estava na universidade. Nos 2 últimos anos da universidade eu fiz terapia, porque lá era uma condição, a gente tinha que fazer terapia para depois atender. E há 3 anos atrás, eu também retomei um processo terapêutico, e a gente percebe o quanto essa técnica, né, essa atuação da psicologia, né, pode fazer a diferença na vida das pessoas, né, para que elas
Eu vi, assim, depoimentos, assim, emocionantes, né, no acolhimento, no período de acolhimento psicológico que durou ali mais ou menos de março, até acho que agosto, meados de setembro, né, pela universidade. E como era um acolhimento gratuito, a gente ouvia muito frases do tipo, muito obrigada. Eu nunca pensei que ter a possibilidade de falar com um profissional da psicologia fosse tão bom. E pessoas dizendo assim, eu nunca tinha tido coragem de procurar, não achava que era necessário, e agora nesses 20 minutos, nesses 30 minutos, eu vi o quanto é importante. Ou, se não fosse esse serviço de acolhimento de vocês pelo telefone gratuito nesse momento, eu nunca teria tido condições de ir até um profissional, né, da psicologia. E aí a Jacira traz, né, às vezes por desconhecimento, por questões, crenças do senso comum, a gente não valoriza, né, o trabalho do profissional da saúde mental, e quando tem a possibilidade de acessar, de estar com esses mitos, eles caem por terra, né? E isso é muito interessante. Tem também o fato de que não é um serviço acessível a todos, né, Érica? Infelizmente, né? Às vezes elitizado, né, e no serviço público ali bastante restrito, você não tem uma grande oferta de serviços, infelizmente, né, a fala da Jacira traz muito essa realidade. Sim. Infelizmente, tradicionalmente, psicólogo ainda é algo da elite. Sim. O que é uma pena, né? Porque a gente vai viver uma situação agora no pós-pandemia, né? Que a gente não sabe quando será, né? Porque a gente já de certa forma, já se fala como se a gente estivesse no pós-pandemia. E nós não estamos no pós-pandemia. Não estamos. Quando a vacina não vier... E aí... Eu estava assistindo essa semana alguns depoimentos de profissionais que estão trabalhando agora na rede de enlutados aí pelo país. Fala-se já em alguns estudos, em alguns artigos, que os impactos, né, da pandemia na saúde mental da população brasileira, ela pode ser sentida daqui até 10, 15 anos. Então, você pensa na proporção disso, né, na seriedade dessa questão. E aí, assim, esses encontros que a gente tem feito, eles têm uma importância muito grande, né? Na medida que a gente para, né, aqui nessa noite, passa 2 horas, né, dialogando, colocando ideias, né, apresentando obras de arte, como você fez, né, tanto da música, quanto da pintura, quanto, né, da literatura, a gente, de certa forma, está fazendo um processo terapêutico, né? Não é uma psicoterapia, mas é um processo terapêutico, né, de ver a temática de uma forma mais bonita, né? Mais lírica, né? Mais, né? Um pouco diferente, né? E temos aqui, né, assim, olhando pelo número de participantes, contando comigo, contigo, aí 19 pessoas corajosas, né, que se propuseram nessa noite, né, de quinta-feira, que a gente podia estar fazendo 1001 coisas, conversar sobre luto. Né? Imagina, né, como a Jacira falou, que algo que não é fácil, né? Mas 19 pessoas aqui aceitaram o desafio, né? E aí, acho que a Jacira está aí ouvindo ainda. Hoje, nos bastidores, eu conversava com a minha tia, que está aqui assistindo, a Eridalva Rotondano. Ela é pedagoga, viu, Jacira? E psicóloga também. Eu estava falando assim para ela, gente, esse convite da Socorro já fez a minha mente assim, né? 220 volts aqui, né? 1001 ideias.
a gente precisa fazer alguma coisa em relação a essa temática com os estudantes de licenciatura na UEA, né? Pelo menos com o pessoal ali da licenciatura em pedagogia para trabalhar ali essa temática, fazer encontros a respeito, pesquisar sobre a temática também, né? Porque é algo que no campo da educação, pelo menos ali, a gente não tem conversado a respeito, né? Como se a morte ela ficasse fora da escola, fora da sala de aula. Sim. E aí, como a gente veio hoje para falar sobre a morte de família, né? Envolve todos os outros, né, grupos, né? Para os quais a família envia seus filhos, participa, né? Tem uma conexão, né? Isso, Socorro. Então, que bacana. Nós estamos há quase 2 horas, né? Com gente. da queda. Somos guerreiros também, né? Érica, eu vou te dar depois a palavra para você fazer suas considerações finais, mas antes disso eu quero te dizer da alegria de ter te recebido nesse espaço virtual, tá? Depois eu tenho uma outra proposta para te Olha! para que a gente possa dar uma continuidade a esse momento. Bacana. Realizando aqui, tá? Como falei no início da apresentação, você é uma pessoa muito sensível, é uma pessoa que claramente é muito vibrante e é muito séria no que faz, né? Eu quando te convidei, eu não tinha a menor dúvida que seria um encontro muito gostoso, né? De uma discussão muito boa, né? Eu quero te agradecer no meu nome, no nome do curso de Psicologia e no nome da Universidade Federal e dos nossos alunos, né? Alguns estão aqui conosco, por você ter tão gentilmente aceitado contribuir com esse espaço, né, de discussão. Agora eu te dou a palavra. Socorro e todo mundo, né? Agradecer o convite. A gente sempre acaba aprendendo muito, né, nesses encontros. Às vezes quem participa, quem está aí assistindo, eu vou lá ver, né, como é que aprender alguma coisa. E, às vezes, nem supõe que a gente que está aqui do outro lado também revê tanta coisa, revisita tanta coisa e aprende tanta coisa. E esse momento de troca, olha só, gente, quando que, fora desse contexto de pandemia, isso seria possível, né? Unir ali Roraima, estudantes de psicologia, né? Com Manaus e profissionais aqui de ambos os estados e estudantes da UEA, da área de licenciatura em pedagogia, da área da matemática, né, que eu estou vendo aqui também, e que interessante, né, pessoas às vezes que nem são da área psi, pessoal da matemática, né, e que está disposto, né, a conversar, a ouvir, a pensar sobre essas questões da existência que a gente falava aqui, né? Tem um público da educação e a escola cobra muito para a gente os índices de aprovação, que aprenda, que faça a prova, mas nós somos humanos e o outro que está na sala de aula, nossos estudantes também, né? É ser humano, então se abrir para pensar esse ser humano por inteiro é um desafio e é uma coragem imensa, né? Porque a gente podia estar ali só mesmo, né? Cumprindo os índices, mas a gente quer algo mais. Então, agradecer a possibilidade desse encontro, né? Entre aí os nossos estados, essa aproximação, e que vão mostrando para a gente, né? Que essa proximidade, ela não é só física, né? Há diversas formas de proximidade, basta a gente se dispor a. Então, agradecer e falar assim, gente,
Que corajosos foram vocês, né? De estar aqui hoje, 2 horas, ouvindo, conversando, né? Sobre essa existência, os fatos do viver, sem maquiagem, né? Sem tanto enfeite. Aqui e ali, sim, com uma beleza estética, né? Proporcionada pela arte, mas é a verdade, né? A gente doura um pouquinho a pílula amarga, mas é a verdade e a gente disposto aí a pensar sobre isso, né? Que bacana. Sim. Antes da gente terminar, eu vou ler aqui o depoimento da Tayla Paulina no chat. Ela diz o seguinte: boa noite, estou sem áudio, sou professora da educação básica em São Paulo, não tenho o hábito de abordar o assunto em sala de aula, com certeza foram contribuições para a transformação em minha prática docente. Obrigada por esse momento enriquecedor. Ô, Tayla, que recadinho bacana, fico super feliz. E olha, Socorro, a gente importante, né? São Paulo. Que bacana, Tayla. Então, inclusive, assim, eu vou mandar, né, para Socorro, como eu já falei ao longo do nosso encontro, uma indicação, né, de filmes, de livros, inclusive para se trabalhar com crianças, adolescentes, a questão da temática da morte, do luto, tá? E aí fiz isso pensando no pessoal, inclusive, da educação, né, que trabalha em sala de aula com essa clientela, filmes que estão aí, que a gente pode se dispor a trabalhar em sala de aula para conversar a respeito. Bem bacana. Obrigada pela participação, Tayla. E assim que a Érica me mandar esse material, eu já encaminho para vocês, né, naquele formato que eu envio os links das nossas lives. E aí eu gostaria Posso te interromper só? Fui mal educada, te interrompi. Porque eu estou aqui com o chatzinho também aberto, né? E teve um recadinho da Alessandra também, né? Aí a Alessandra comenta desse medo, né? De sempre, né? Que a gente tem, né? Não é só seu, não, viu, Alessandra? É de todos nós, né? Inclusive da palestrante, né? Pode ter certeza. Faz parte também, né? Esse medinho, esse receio. E a gente precisa validar mesmo, né? Esse medo, reconhecer, e que apesar dele, isso que é o bonito, apesar dele, a gente ainda se dispõe a aprender e a refletir. Bacana. E aí eu gostaria de já convidar os que quiserem daqui a 14 dias nós teremos outra live sobre luto, né? A princípio seriam 4 lives, mas a gente ampliou para mais uma live, serão 5 lives. A gente termina esse projeto de luto no dia 5 de dezembro, quando será a última live, né? E aí tem sido uma experiência muito, muito interessante, né, Érica? De parar mesmo para falar sobre essas questões, né? Acho que a gente já falou muito sobre isso, porque, na verdade, nem é naturalizar a morte, né? É falar sobre ela, né? Não é que ela seja simples, né? Mas a gente precisa falar. Nossa, é uma das tarefas mais difíceis da vida, né? Na verdade. Sim. Bem, eu acho que é isso. Ainda bem que a gente, com todos os percalços, né, com todas as oscilações, conseguiu. Você viu? Conseguimos! Conseguimos 2 horas de live. Mais uma vez, muito obrigada, Érica. Depois o meu colega vai arrumar o vídeo e aí eu te mando as informações, tá? Eu te agradeço. Obrigada a todos e uma obrigada especial para você. Obrigada, gente. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Socorro. Tchau, boa noite. Tchau, gente.